Boa noite. Esse é mais um Fiel em Foco e hoje nós vamos tratar sobre mídias sociais e a política, as campanhas nas mídias sociais. Nós trouxemos hoje o Gabriel Lindenbach, tem 26 anos, é formado em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense e mídia ativista, é coordenador de comunicação da campanha coletiva da Bancada Ativista. Gabriel, você participou também das últimas eleições na campanha de 2014, não é isso? Isso, E é bacana a gente ver essa mudança de perfil que a internet vem proporcionando nas campanhas. Porque hoje, muitos candidatos que têm pouco tempo de televisão estão na frente na intenção de voto, nas pesquisas de intenção de voto. Como que você enxerga essa mudança de perfil? eu acho que, bom, para dizer, esse já é o terceiro processo eleitoral que eu participo como voluntário em comunicação. Em 2014 eu participei como voluntário da comunicação da candidata a presidente Luciana Genro. E já naquelas eleições era perceptível que tinha uma mudança assim, na atração das pessoas, no engajamento das pessoas, em especial das pessoas mais jovens, através das redes sociais. Muito Facebook e o Twitter naquela época. É um fenômeno que a gente já vê que muitos partidos já vêm dando peso. Haja visto, por exemplo, que em 2014 já havia uma denúncia grande do uso de robôs e influência de robôs nas redes sociais por parte de quem, enfim, estava no governo, tinha aí o privilégio de estar com a máquina, né? Era muito utilizado, tem uma série de estudos que vêm mostrando essa crescente. Passando por 2016, que eu acho que teve um investimento ainda maior, mas ainda não estava legalizado, institucionalizado como é que se poderia fazer comunicação e impulsionar a comunicação nas redes sociais, para chegar em 2018 nesse extremo de que é justamente isso. Um dos candidatos que tem o menor tempo de TV é o que lidera nas pesquisas e é o que tem, por exemplo, a maior fanpage no Facebook, esse tipo de coisa. Então, existe, de fato, uma quebra do monopólio da TV, do tempo de rádio, no poder de convencimento das pessoas a votar. Então, tem uma mudança clara nisso em 2018. Quem não está apostando na internet, enfim, está apostando em métodos antigos, mas está correndo o risco aí de ficar para trás nesse rolo da história, nessa história aí. Você falou um pouco desses métodos antigos. Você acredita que os partidos estão preparados para essa mudança de perfil? A maioria dos partidos já se prepararam, já falaram, já entenderam como é que está funcionando a coisa e já mudaram o perfil, ou ainda a gente está buscando os métodos mais comuns da política? Eu acho que tem muita gente correndo atrás. Você vê os presidentes, assim, os presidenciáveis todos, enfim, dá para citar vários que utilizam principalmente de vídeos, né, um formato que é muito comum na internet, aqueles vídeos que quase não tem falação, que são, enfim, imagens com texto descritivo, legendas. Tive a Manuela Dávila usando isso, Ciro Gomes usando isso, o próprio Bolsonaro, o MBL, enfim, das maiores matizes ideológicas. Você vê uma utilização dessas redes sociais com prioridade. Eu acho que tem a ver, em especial, com as eleições de 2016, quando teve uma leva assim no Brasil inteiro de novas pessoas, novos rostos, novos corpos, com outras práticas, que conseguiram chegar nos espaços de poder se utilizando de métodos do ativismo. A comunicação que não é do monopólio, né? Na comunicação grande, a mídia alternativa foi utilizada nas manifestações desde 2013 e uma série de ativistas que alçaram seus corpos, as suas lutas aí para disputar as eleições, eles passaram a utilizar disso. Quando chegaram nos espaços de poder, aí eu posso citar Sâmia Bonfim, Marielle Franco, Áurea Carolina, se utilizavam muito da comunicação como estratégia de transparência, de engajamento para os seus eleitores, para a sua base social. Porque não há como aprovar projetos numa situação tão polarizada política se você não tem apoio, se você não tem engajamento. Sim. E os políticos tradicionais, observando essas novas experiências, correram atrás. Eu trabalhei na Câmara de Vereadores no ano passado, no mandato da Sâmia Bonfim, e foi perceptível o momento em que todos os outros vereadores, os mais antigos, que já tinham vários mandatos, quando eles deram um giro de comunicação para conseguir comunicar e engajar o seu público, né? Não ficar atrás disso. Então, vereadores clássicos estão aí há 6, 7 mandatos, apostando numa ferramenta de comunicação. A gente viu até o Temer, né, respondendo as perguntas. Exatamente, o vlogueiro. Com o vlogueiro, né? E sobre fake news, hoje esse é um dos temas mais comentados. O TSE e as grandes mídias têm se voltado as atenções, têm voltado os olhos para essa questão. E entendendo que as fake news se espalham de uma forma muito rápida hoje, com o advento da internet, do WhatsApp, do Facebook, como
tratar as fake news nas campanhas? Como fazer com que, não sei, uma fake news que venha para denegrir a imagem daquele candidato, como fazer com que a informação correta chegue, tenha o mesmo alcance de uma fake news? Importante falar de fake news, em 2018 é um problema gritante, mas não nasceu hoje, né? Sim. Quem lembra do debate de 89, eu não era nem nascido, mas ouvi falar disso, sabe que a fake news foi inventada na própria televisão. Não é novo esse recurso de fake news, de manipulação de imagem, de acontecimentos políticos para ditar a opinião popular. Mas em 2018 a internet democratizou esse produzir de informação, esse produzir de campanha, esse produzir político, e a fake news ela vem com muita força também. Em 2014 também já existia muita fake news de um lado do outro, da polarização. A gente via a multiplicidade de ataques que estavam. Eu acho que agora as plataformas já estão correndo um pouco atrás disso. Então, cada um de nós já pode tanto denunciar os posts por achar que é uma publicação falsa, quanto em comentários ter aquele positivo ou negativo, que é o nível de importância que aquele comentário tem para a discussão que está em foco. Então, as fake news é sempre interessante que as pessoas avaliem negativamente, porque contribuem para esse monitoramento do que é falso ou não. Mas as campanhas eleitorais também não são um privilégio, acho que das fake news. Um caso importantíssimo que eu não podia deixar de citar, porque eu acompanhei de perto, foi depois de eleita o que aconteceu com a Marielle depois da sua morte, né? A gente via na internet muito residual um ataque falando ela era mulher do Marcinho VP do Comando Vermelho, foi eleita pelo Comando Vermelho, mas a gente não via a proporção que isso aconteceu, inclusive porque a maior método de divulgação de fake news já não é mais o Facebook, é o WhatsApp. Sim. Então ele correu durante 7 dias pelo WhatsApp, pelos subterfúgios, assim, e no domingo, depois daquela quarta-feira em que ela foi assassinada, explodiu um monte de fake news. Sim. Então, para campanhas, o que eu indicaria? É ter uma base sólida do que você é, do que você defende, de qual é o seu projeto político, de como que você vai se organizar para que as informações já estejam disponíveis. Uma vez que surgiram as fake news, é categorizar. Por exemplo, no caso da Marielle. Marielle foi esposa do Marcinho VP. Então, mostrar dados históricos e comunicar claramente. Estão dizendo que Marielle era mulher do Marcinho VP. Mentira, diga a verdade. Então, produzir conteúdos em que as pessoas possam acessar através das suas redes. Sim. E não repercutindo a fake news que estão espalhando a verdade. Então, por exemplo, tinha um site, A Verdade sobre Marielle Franco, que era colocado todos os pontos das fake news e era desmentido para que as pessoas compartilhassem a verdade através do perfil das redes da Marielle, não dando ainda mais visibilidade para esses ataques. E agora, para a gente poder, já finalizando que o nosso tempo está acabando, pensando no indivíduo, qual é a melhor forma da gente poder se policiar nessa questão das fake news? Como que nós, como indivíduos, que é muito comum as pessoas hoje quererem um embasamento para a sua posição, né? Então elas vão buscar de todos os lugares e acabam muitas vezes compartilhando coisas que são mentira. Sim. Então, como que a gente pode se policiar hoje nessa questão das fake news? Eu acho que é sempre pesquisar. Eu converso isso bastante com a minha mãe, também por conta do que aconteceu com a Marielle, porque ela recebeu uma enxurrada de notícias de fake news no WhatsApp e foi através desse momento que eu consegui dialogar com ela e com as pessoas da faixa etária dela de que, primeiro, isso é crime. Então, não é que você não sabia, você compartilhou algo que é verdade, isso é um crime. Sim. Então, individualmente, é bom que todo mundo saiba disso. Estou compartilhando uma notícia falsa, eu tenho que assumir os riscos e as consequências do meu ato, né? E para evitar esse tipo de desconforto, pesquise sempre em mais de uma fonte. Tem sites também não tão confiáveis, mas que desmentem esse tipo de coisa. Então, sempre busque e procura 2, 3 fontes para explicar, para comunicar aquilo que está acontecendo. Antes de compartilhar, né? Exatamente. É isso, então. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação. Obrigado a todos e uma boa noite.